Olá pessoal, tudo bem com vocês? E a dúvida frequente de hoje é: quanto tempo demora para minha caixa chegar aqui na minha casa? E não existe resposta para esta pergunta. Já adianto para vocês, mas eu vou explicar para vocês vários detalhes que podem influenciar ou não nesse tempo. Então já fica nesse vídeo, não esquece de deixar seu joinha, se inscrever aqui no canal e correr para me seguir lá no Instagram, que agora eu tenho dois perfis. Eu tenho o da minha loja, @babybearbandoinfantil_, e o Herreiro_, que é onde eu vou dar dicas sobre importação, quem quer começar. Tudo isso vai estar nesse novo perfil. Eu tô começando ele agora, então corre lá para dar uma forcinha. Quanto tempo as caixas demoram para chegar no meu endereço, depois que elas saem dos Estados Unidos? Gente, não tem uma resposta certa, vou por partes, tá? Uma coisa que vai influenciar o tempo de você fechar sua caixa e ela sair dos Estados Unidos e chegar aqui no Brasil. Esse tempo varia de acordo com o seu redirecionador, aonde ele está localizado, e de onde saem as caixas deles. Então, se ele está localizado em Orlando e sai de Miami, tá muito mais pertinho. No caso do que eu uso, a Zorzan está em Delaware, então tem esse trâmite interno, de Delaware até Miami, que sai de lá. Então, a gente tem que levar isso em consideração e já, se programar para isso, certo? E também você tem que se atentar, a data limite para você fazer o pagamento, deixar tudo certinho para sua caixa sair na próxima data programada, porque os redirecionamentos também têm as datas certas para sair. Tem redirecionamento que sai todo dia, tem redirecionamento que sai 2, 3 vezes por semana, então vai variar de acordo com o seu. Como eu já falei aqui, existem milhares de redirecionamentos por aí, tá? Então você tem que se atentar às regrinhas do seu e ficar esperta para contar esse prazo. Tá certo? Fechou? Saiu de lá direitinho, vai começar a aparecer para você no aplicativo dos Correios, tá? Quando ela embarcar, quando ela entrar no avião, tá? Então vai aparecer postado nos Estados Unidos. A partir daí, o redirecionamento não tem mais nada a ver com a sua caixa. Aí o problema já está na mão dos Correios aqui do Brasil. Então, esse processo após sair dos Estados Unidos é que é onde tá ficando mais complicado ultimamente, porque chega aqui no Brasil e tem caixas que demoram, tem caixas que não, Eu tive uma esses dias que saiu de lá dia 23 de setembro, estou gravando esse vídeo hoje dia 4 de outubro e só hoje que ela apareceu como recebida no Brasil. Então vocês vão falar: ai Mariana, mas o voo não é tão demorado. Gente, só que eu acho que chega aqui no Brasil e eles não lançam na hora, E aí, às vezes pode demorar 1 dia, 2, 3, 4, dessa vez demorou 9 dias para atualizar, 9 não, 11 dias, para atualizar a minha caixa recebida aqui no Brasil. Então, eu dei sorte que ela não foi tributada e saiu de lá hoje mesmo. Então, daqui uns 2, 3 dias ela está aqui na minha casa. Então, o processo todo provavelmente vai ter demorado de 15 a 16 dias, mais ou menos. Mas não é uma regra, tá? Eu já tive caixa que foi postada e chegou aqui na minha casa em 4 dias, porque ela foi postada num dia, chegou no Brasil, deu como recebida no Brasil no outro, já saiu de Curitiba e chegou aqui na minha casa. Então foram 4 dias corridos. Essa aí foi muita sorte mesmo, mas não é o comum, tá? Muita gente fica desesperada: minha caixa não atualiza, não atualiza. Às vezes demora mesmo. Eu tenho prints e prints e prints aqui de caixas que as datas são muito diferentes. Eu até mando para as minhas alunas para elas não ficarem nervosas, porque demora mesmo. Então, por isso que eu falei, não tem como responder a pergunta exata quantos dias demora. O que eu costumo fazer, como eu já tenho uma média de tempo que ela demora normalmente, é o tempo que eu calculo para uma encomenda, por exemplo, ou para saber quando a mercadoria vai estar aqui, Vou fazer compras hoje. Quanto tempo depois essa caixa vai estar aqui no Brasil? Então eu tenho que calcular. Fiz a compra lá na Carter's hoje. Ela vai demorar de 2 a 3 dias para chegar no redirecionamento. O redirecionamento tem o tempo dele para cadastrar na suíte. Depois de cadastrado, você pode finalizar, fazer o pagamento e aí sim essa caixa vai sair de lá. Eu, Mariana, dou de 30 a 40 dias para as minhas clientes, tá? Em épocas de feriado, tudo pode atrasar mais.
tanto aqui quanto lá. Então, fiquem atentos a isso e espero que eu tenha, né, tirado a maior parte da dúvida de vocês. Não fiquem nervosos se a caixa está demorando. Uma coisa importante, sempre ficar atento lá no aplicativo dos Correios, tá? Porque não é você enviar a sua caixa e esquecer. Não, às vezes ela pode ser tributada e você vai precisar fazer o pagamento dos tributos lá no site dos Correios, no aplicativo dos Correios. Então, não abandone achando que você só vai postar e ela vai chegar aqui. Não, você precisa ficar de olho no seu código de rastreio lá, porque se tiver que fazer o pagamento, você vai ter que fazer por lá, certo? Uma coisa muito importante, depois que essa caixa saiu de lá e tá demorando aqui no Brasil, não adianta vocês ficarem brigando com o redirecionador, falando mal deles, falando que a culpa é deles, porque não é, gente. Depois que chega aqui no Brasil, não tem nada a ver quem que foi que mandou essa caixa, tá? Então não adianta vocês ficarem brigando com os redirecionamentos, falando, aquele redirecionamento é muito demorado, tal. Isso vocês podem falar se for o problema antes de sair de lá, tá? Antes de sair lá do endereço deles, tá? Depois que saiu, o problema já é outro. Não fiquem reclamando quando a caixa tá aqui. Vocês podem perguntar, né? Porque com certeza se o redirecionamento for de confiança, assim como a Zorzan eles vão te dar uma resposta, vão te dar um respaldo ali, mas quando está aqui no Brasil a culpa não é deles. Espero que eu tenha clareado um pouco a mente de vocês nessa questão de tempo, né? Quanto tempo a caixa demora para chegar, porque não tem uma resposta papum assim, mas acredito que essas informações ajudam vocês a ficarem um pouquinho mais calmos. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, não esquece de deixar o joinha, se inscrever no canal, correr me seguir lá nos 2 Instagrams, um é da minha loja, quem quiser comprar, e o outro é o de dicas para quem tá querendo começar. Eu criei ele para trazer mais dicas do que eu trago aqui no YouTube para vocês, então lá vai ser uma coisa mais diária, né? E é isso, me segue lá, espero que vocês tenham gostado. Um beijo, até mais!